Olá, alunos do sexto ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos começar o capítulo 7, que fala sobre a célula, a unidade fundamental da vida. Para a gente começar falando sobre a célula, a gente tem que falar um pouquinho sobre a ciência que estuda a célula. A ciência responsável pelo estudo da célula é chamada de citologia, certo? Então, cito quer dizer célula e logos quer dizer estudo. Então, a citologia é a ciência responsável por estudar a célula, tanto com relação à sua estrutura, quanto com relação ao seu funcionamento, certo? As células, elas são a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. Então, ela é a base para o nosso corpo funcionar. Então, sem as células, provavelmente nós não estaríamos aqui nos dias de hoje, certo? Porque é a célula que vai originar todas as estruturas do nosso corpo. Bom, a primeira vez que a gente ouviu falar sobre a célula foi em 1667, com um cientista chamado de Robert Hooke, onde ele, estudando a cortiça, que é um tecido vegetal morto, ele conseguiu identificar pequenos compartimentos vazios, onde ele denominou de células, ou seja, cavidades, que mais tarde foram sendo chamadas de células. Depois dele veio Matias e Theodore. E aí eles afirmaram que todos os seres vivos eram formados por células. Então isso ficou conhecido como a teoria celular. Então a teoria celular afirma que para ser um ser vivo precisa ter célula na sua composição. O terceiro cientista a falar sobre as células foi Rudolf, né? Então Rudolf dizia o quê? Que uma célula ela só nascia de outra pré-existente. Ou seja, as células elas tinham capacidade de se dividir, igual como eu coloquei aqui na imagem. Então as células elas se dividem para dar origem aos seus descendentes. Então uma célula se origina de outra célula, tá bom? Então uma célula vem de outra. Para a gente estudar a célula, foi crucial o desenvolvimento de um instrumento, né, que é o microscópio. Então, como eu já falei anteriormente, Hooke ele foi o cientista a começar a desenvolver o primeiro microscópio, certo? Que foi melhorado e aperfeiçoado, né, por Hans Jensen e Zacharias Jensen, né, que eram pais e filhos que trabalhavam com relógios, com óculos, e aí eles montaram, né, esse instrumento que serve para aumentar o tamanho da célula. Hoje em dia, nós temos dois tipos de microscópios diferentes. A gente tem o microscópio óptico, que consegue aumentar a imagem até 2.000 vezes, certo? Então, você consegue ver a célula com suas estruturas principais. E o microscópio eletrônico, que consegue aumentar o tamanho da imagem até 100 milhões de vezes. Então, com ele, você consegue identificar até mesmo um átomo, certo? O mais utilizado por nós é o microscópio óptico, né? Porque ele é de baixa complexidade. Mas, em laboratórios mais especializados, nós utilizamos o microscópio eletrônico. Bom, aqui eu coloquei algumas fotos tiradas nesses microscópios, para vocês verem a diferença, né, na estrutura da imagem. Aqui nós temos uma bactéria, né, que é a Escherichia coli. Então, aqui ela está num aumento, certo? Então, você consegue ver todas as estruturazinhas aí da bactéria. Já no microscópio eletrônico aqui, vendo um piolho agarrado num fio de cabelo. Então, você consegue ver, né, o piolho no aumento consideravelmente, que você consegue ver seus olhos, seus pelos, então toda a sua estrutura bem delimitada. E já no microscópio óptico, né, a gente não consegue ter uma diferenciação assim tão boa. Então, a gente vai conseguir ver as células, né, mas não vai conseguir ver a fundo nessas células. Então, eu consigo ver a membrana plasmática e o meu núcleo da célula, certo? Então, aí nessas imagens, tanto da cebola, né, como os cloroplastozinhos aqui de um corte vegetal, é a célula, sim, da planta. As células elas podem assumir diversas formas do seu corpo, dependendo do tecido que elas se encontram.
né? As células elas podem ser ovaladas, discoides, fusiformes, como são as células musculares, que são em formas de fuso, estreladas, que são as células cerebrais, que são os neurônios, bastonetes, que é mais comum em bactérias, e cocos, que também é mais comum em bactérias. Fora esses tipos, nós vamos ter várias outras variações, né, e agrupamentos de vários tipos de célula em todos os nossos tecidos corporais, certo? Aqui eu coloquei as estruturas básicas para vocês verem. Quanto ao número de células, os seres vivos eles são classificados de duas maneiras diferentes. Eles podem ser seres unicelulares, quando eles são formados por um único tipo de célula, por exemplo, as bactérias. As bactérias eles são muito pequenos, então eles não precisam ter células especializadas para tudo no seu corpo. Então eles só têm um único tipo de célula, justamente porque essa célula que tem vai abrigar todas as funções do corpo daquela bactéria. Assim como as bactérias são unicelulares, nós temos algumas algas, alguns fungos e os protozoários, que também são exemplos de seres unicelulares. Já os seres pluricelulares são aqueles formados por muitas células, como nós, seres humanos. Então, nós temos células especializadas para cada função do nosso corpo. Então, a gente tem células para o sangue, que são as células sanguíneas. A gente tem célula para o músculo, para a pele, né? Tecido epitelial. A gente tem células para o sistema nervoso, que são os neurônios. Então, a gente vai ter célula especializada para cada tipo de coisa no meu corpo. Então, outros seres pluricelulares, sem sermos nós, seres humanos, né? Nós temos os vegetais, os fungos, algumas algas que são macroalgas, que são aquelas algas maiores, né? Que a gente encontra com facilidade na praia, e os protozoários, e alguns outros animais que também, né, são seres pluricelulares. De acordo agora com a estrutura do corpo, nós vamos ter a divisão dos seres em dois grupos também, procariontes e eucariontes. Qual é a diferença? Os seres procariontes, eles não vão ter a carioteca. O que é essa carioteca, professora? É um envoltório nuclear, ou seja, todo o material genético, né, que é a informação daquele indivíduo, vai ficar disperso dentro do corpo dele, porque ele não vai ter um núcleo para delimitar o seu corpo. Então, os seres procariontes são aqueles que não têm o núcleo. Já os seres eucariontes são aqueles que têm a carioteca, né, delimitando o núcleo propriamente dito. Então, eles já vão ser seres que vão ter o núcleo bem delimitado. Com isso, o seu material genético fica guardado dentro desse núcleo, como nós, seres humanos. Diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica. Primeira diferença é a questão da carioteca, que eu acabei de falar para vocês. A célula procariótica ela não vai ter o núcleo, né? Já a célula eucariótica vai ter sim o núcleo. Mais para frente a gente vai ver também que elas vão ter organelas diferentes. Por exemplo, na procariótica eu não vou ter organelas, que são estruturas responsáveis por desempenhar diversas funções dentro da nossa célula. Já a célula eucariótica eu vou ter sim essas organelas, certo? E outros fatores que também vão ser diferentes, como a respiração, fotossíntese, ser mais primitivo ou não. Normalmente os seres procariontes, eles são bem mais primitivos. Foram os primeiros seres a habitarem na Terra e depois foram evoluindo para virar eucariontes, certo? E aí, falando um pouquinho das células eucarióticas, né? Como eu já tinha falado, são aquelas que vão ter a carioteca, o material genético está guardado dentro do núcleo, né? E aí a gente vai ter a divisão dessa célula, tá bom? Elas podem ser vegetais ou animais. Nós vamos ter diferenças entre uma célula vegetal e uma célula animal. Isso em células eucarióticas, tá? Só vou ter divisão animal e vegetal em células eucarióticas, que são aquelas que têm o núcleo. Qual vai ser a diferença, professora? A diferença vai estar nas organelas, certo? Na minha célula eucariótica, nós vamos ter bem dividido a membrana plasmática, que é a parte externa que envolve a célula, o citoplasma, que é onde vão ficar as organelas, como eu falei para vocês, onde vão desempenhar as principais funções da célula, e o núcleo, que é onde vai estar controlando as atividades celulares, como a divisão da célula, a divisão do material genético,
Então, tudo isso vai ser comandado pelo núcleo, tá bom? E aí, aqui tem uma imagem diferenciando uma célula animal de uma célula vegetal. Suas principais diferenças estão onde? Né? Na célula vegetal, você vai ter uma parede celular embaixo da membrana plasmática. Para que isso? Para evitar que a célula vegetal ela perca muita água. Então, as plantas, elas fazem fotossíntese, então elas precisam que a água fique acumulada no seu corpo. Então, elas têm essa parede celular para evitar que a água saia, né, de dentro da célula com facilidade. Outra diferença que nós vamos ter são os cloroplastos, que vão estar presentes somente nas células vegetais. Por quê? Porque nós, seres humanos e os outros animais, não fazemos fotossíntese. Então, só quem faz fotossíntese são os vegetais. Portanto, os cloroplastos, que são organelas responsáveis pela fotossíntese, só estão presentes nas células vegetais. Outra estrutura que eu só tenho nas células vegetais é o vacúolo. Por quê, professora? O vacúolo ele tem função de armazenar substância, principalmente água. Então, a célula vegetal precisa ter esse vacúolo grande para que ela armazene a maior quantidade de água que ela puder, né? Principalmente na nossa região, a gente tem chuvas escassas. Então, quanto mais a célula armazenar água, mais ela vai conseguir passar pelo período de seca. Já a célula animal não tem necessidade disso, porque a gente não precisa dessa água dessa maneira, né? Quando a gente está com sede, a gente vai lá, busca água para ingerir, certo? Então, gente, era isso, né? A nossa primeira parte desse capítulo, que eu dividi em 3, porque ele é gigantesco. Eu espero que vocês tenham entendido. Bons estudos a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.